Para um filme tão focado nos desejos e no tesão, Queer consegue ser um tanto frio. The wise old queen taught me that I had a duty to live. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar do filme Queer, dirigido pelo Luca Guadagnino e adaptado do livro clássico e, em certa medida, autobiográfico do William Burroughs. Mas antes, aquele pedido para você seguir o canal do Me Amargo aqui em cima e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Essa é a história do Lee, interpretado pelo Daniel Craig. Ele é um americano vivendo no México, ele está radicado ali por causa do vício dele em ópio. Lembrando que nessa época, o livro foi escrito na década de 50, o vício em drogas fazia dele um criminoso e o obrigava a viver longe de seu próprio país. E em suas buscas por encontros com outros homens, ele conhece o Ellerton, interpretado pelo Drew Stark, que é oficial da Marinha Norte-Americana, por quem o Lee fica perdidamente apaixonado, embora o rapaz mais novo não esteja tão interessado assim nele. A primeira linha de diálogo desse filme é: você não é queer. E depois, com o melhor amigo dele, o Joe, interpretado pelo Jason Schwartzman, o Lee pergunta sobre vários caras: será que ele é queer? Será que ele não é queer? Essa questão de identidade é fundamental aqui. E se hoje a gente associa com muita facilidade o queer ao gay, ao lésbica, não binário, não normativo, na época a coisa ainda era muito mais nebulosa. O termo queer, a princípio, significava esquisito, bizarro ou tudo que fugia à norma. Então você não precisaria ser necessariamente LGBTQIA+, para ser queer, bastava você se portar, se sentir, se identificar com uma maneira que não fosse o padrão da sociedade vigente. E queer, inclusive, já foi um verbo to queer alguma coisa, que significava deturpar ou modificar algo. Então aqui no filme o queer se associa a essa ideia de alguma coisa que a gente investiga, a gente tateia, mas não consegue realmente nomear nem identificar com muita clareza. Assim como o próprio William Burroughs tinha muitas questões acerca de sua própria sexualidade, o Lee também tem alguns questionamentos sobre a sua posição como homem já um pouco mais velho, procurando rapazes mais novos, e o Ellerton afirma um pouco mais pra frente que ele não se identifica como queer e ele tá sempre com uma grande amiga, que alguns imaginam que seja namorada, a tiracolo. Portanto, o filme explora muito bem essa ideia do proibido ou do não pertencimento. A gente tem um homem que não sabe muito bem se pode se assumir como gay, vivendo num país que não é o dele, ele não domina a língua espanhola, e o Lee também não pode falar muito abertamente sobre esse vício em drogas que para ele é um motivo de vergonha. Ele se sente sempre estrangeiro, deslocado, e é muito curioso que nesse contexto seja o norte-americano aquele que não pertence, aquele que está deslocado no resto do mundo, enquanto os cidadãos mexicanos e de outros países da América do Sul estão muito bem em seus próprios lugares. Parte dessa estranheza que vem do queer decorre da decisão do Luca Guadagnino em recriar tanto o México quanto os países da América do Sul em estúdio na Itália. Ele nunca realmente quer que a gente acredite nesses lugares como naturalistas. É claro que aquilo é um cenário, a gente tem uma luz, um pôr do sol que é super artificial e também bares, apartamentos, ruas que são claramente cenográficos. Nesse sentido, guardando as proporções, a gente pode fazer uma aproximação entre o queer e o Querelle, uma das obras máximas do Fassbinder, que também tinha essa ideia de um marinheiro expressando a sua homossexualidade em um país que não era o seu, num cenário também claramente artificial, embora o Querelle fosse muito mais longe e muito mais ousado, isso décadas atrás. O caráter um tanto estranho também decorre desse jogo de oposição entre os dois homens. O Lee é muito afobado, muito desajeitado, ele fala mais do que devia, ele age e depois se arrepende, ele tá sempre um pouquinho com o cabelo desajeitado, um pouco suado, ou seja, ele é todo impulso e inconsequência, enquanto o Ellerton representa o seu exato oposto. Ele é um homem muito comedido, um tanto indiferente, um tanto blasé, ele percebe que aquele homem está perdidamente apaixonado por ele e ele usa isso quando ele deseja. Depois de muita insistência do americano mais velho, o Ellerton se deixa beijar, ele consente ali com o ato sexual, mas ele nunca parece profundamente interessado no outro cara. Então, se por um lado a gente pode falar que essa é a base de um romance um tanto tradicional, por outro lado ele se aproxima muito mais de um relacionamento tóxico, dependendo de como você preferir enxergar. Então é muito curioso que esse filme inteiramente dedicado aos desejos e às pulsões possa parecer um tanto frio. Durante mais de uma hora, o Lee não tem nenhuma atividade, nenhum conflito, nenhum objetivo ali na cidade do México. Ele apenas transita de uma pousada ao bar e de uma rua para a rua ao lado. Sim, ele persegue o Ellerton, ele tá de olho nesse rapaz, mas tirando isso, ele não tem muito o que fazer dos seus dias. E chama a atenção que tanto o Luca Guadagnino quanto o roteirista, o Justin Kuritzkis, apontem que o livro do William Burroughs é muito tímido em relação ao sexo, e por isso eles queriam fazer um filme muito mais ousado que encarasse de maneira muito mais frontal o sexo e a sexualidade. E daí chega a ser até engraçado que quando a gente assiste ao filme, a gente encontra duas cenas de sexo um tanto tímidas, mesmo constrangidas por parte dos criadores. Uma delas é de fato um pouco mais próxima dos corpos e dos acontecimentos, mas daí os ângulos são cuidadosamente
pensados para não se mostrar nada demais. E na segunda cena de sexo, que é um pouco mais explícita, a gente tem a câmera bem mais afastada, a imagem mais afastada, para preservar o pudor dos atores ou até do próprio espectador. E sempre que possível a câmera desvia o olhar, seja para algum objeto no quarto ou para a janela, para o que está acontecendo lá fora na rua, porque ela não consegue sustentar o olhar ali direto em dois homens transando do começo ao final, mesmo em cenas bastante curtas. E é isso que a gente considera radical hoje? É isso que é algo realmente ousado para os padrões da indústria do século XXI? É muito curioso esse tempo de nudes, esse tempo em que as pessoas se fotografam nuas, se fotografam transando, se filmam, colocam na internet ou têm acesso a vídeos e fotos, imagens pornográficas com muita facilidade, mas também criticam quem faz isso, detestam filmes com cenas de sexo, com intimidade. Então a gente está numa contradição absurda. E se a gente pensa nos cineastas pioneiros de um cinema queer de 50, 60, 70 anos atrás, e aí eu falo do Fassbinder, do Kenneth Anger, do Derek Jarman, do Jean Genet em 1950, eles já tinham coisas muito mais radicais e ousadas na apresentação da homoafetividade, dos corpos, do sexo, da sexualidade. Ao mesmo tempo, cria-se essa ideia de que um ator é muito corajoso por ter aceitado fazer cenas de intimidade com outro homem. Sim, o Daniel Craig é um ótimo ator e a composição dele é muito competente aqui. Ele é uma pessoa que respeita bastante os afetos queer, já interpretou vários personagens gays, tanto no teatro quanto no cinema, mas parte da aclamação que vem pelo trabalho dele em queer decorre dessa coragem que ele teria em aceitar fazer cenas de sexo com outro homem. E a gente não percebe como isso ainda é manifestação de um preconceito, de achar que dois homens estando juntos seria um sacrifício dele, em nome das artes dramáticas, pra gente falar, olha até onde ele é capaz de ir. E nesse momento a gente só mostra como a gente ainda não percebe o afeto entre dois homens, ou a intimidade entre dois homens como algo perfeitamente natural, ou tão digno de ser retratado no cinema quanto o afeto cis-hétero entre um homem e uma mulher. Mas de volta à estrutura do queer, o filme impressiona por ter uma divisão um tanto curiosa em 3 partes, isso porque a primeira parte ocupa mais de 1 hora de filme, depois a gente tem uma parte 2 de 15 minutos, então essa divisão é bastante desbalanceada, desequilibrada, e quando os personagens saem da cidade do México para explorarem outros países em busca da ayahuasca, a gente parece ter ali quase 2 filmes diferentes. E ali no relato de viagem a gente começa a enxergar um pouco desse Luca Guadagnino do Me Chame Pelo Seu Nome, que adora pegar cenários de viagem, de turismo como algo exótico, algo idealizado, que vai reparar os males dos seus personagens através de um contato com uma natureza exuberante e perfeita. E nesse caso, esse tipo de olhar e de ponto de vista acaba exotizando, acaba tratando de maneira muito simplificada e muito problemática as culturas indígenas. O Guadagnino escolhe a Leslie Manville, que é uma excelente atriz, mas para ser uma espécie de porta-voz da ayahuasca, para falar em nome das comunidades indígenas sobre as propriedades da planta, e ele resume um país inteiro a uma floresta, uma impressão de ilegalidades, de algo secreto, de magias, de poções, que é bastante eurocêntrico. Em termos visuais, o filme continua sendo bastante artificial, só que ele sai de uma artificialidade um tanto naturalista, a gente ainda acreditava um pouco naquela cidade cenográfica, para algo que abraça a fantasia, a magia. A gente tinha algumas liberdades poéticas muito bonitas na primeira parte, tinha o Lee se sentindo como um fantasma, ficando invisível, ou ele saindo do próprio corpo para beijar o Ellerton numa sala de cinema, mas que a gente encontra em termos de metáfora ou de poesia ou de alucinação na segunda parte vai muito mais longe. É só com essa viagem da ayahuasca que o filme consegue realmente fazer com que os personagens tirem de maneira muito literal o que eles têm dentro de si, enxerguem de maneira mais frontal os seus próprios desejos, se confrontem suas angústias, seus medos e a sua homofobia internalizada. A gente pode falar nos momentos mais instigantes esteticamente e também os momentos mais problemáticos politicamente. Então essas partes parecem, na verdade, filmes um tanto desconexos. O Lee sai da posição de um homem dependente de drogas com crises de abstinência muito profundas para se converter num turista muito mais corajoso, alegre, apaixonado e empolgado com essa aventura. É claro que essa viagem já existia no livro do William Burroughs, mas aqui da maneira como ela é retratada, ela faz com que seja muito fácil ao espectador, por exemplo, gostar muito da primeira parte e não da segunda, ou vice-versa. E aí é interessante a gente pensar que Queer foi criado pelos mesmos artistas de Rivais, apresentado um pouco mais cedo em 2024 também. A gente tem exatamente o mesmo diretor, roteirista, equipe de efeitos visuais, de trilha sonora, montagem, direção de arte e produção, as mesmas pessoas. Mas Rivais parecia muito mais coeso, muito mais coerente com a sua proposta. Ele era um filme com muito mais tesão, talvez por retratar, pelo menos oficialmente, à primeira vista, muito mais os relacionamentos heterossexuais do que os possíveis desejos entre os dois rapazes. E ele também era mais bem resolvido nesse retrato da sublimação da sexualidade para alguma outra forma de atividade, que era o tênis, no caso do Rivais, e essa viagem da ayahuasca, no caso do Queer. No final, o Queer não é um filme ruim, longe disso,
disso. Ele oscila entre ser tímido demais por um aspecto, ser místico demais em outro, entre desejar, por uma parte, um filme que é um tanto concreto, um tanto palpável, com uma cidade reconstruída artificialmente, e por outro lado, um filme muito mais artificial, mais digital, com vários efeitos visuais e alucinações na segunda parte. Os personagens de Queer no final se parecem bastante com fantasmas, espectros ou projeções, como se tudo aquilo não se passasse de um sonho e como talvez se essa história não tivesse jamais acontecido. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou do Queer, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, me acompanha nas redes sociais também, @meioamargocine, e no site meioamargo.com, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!